Bom dia pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui de exercícios sobre reações orgânicas. Bom, na última aula nós trabalhamos, no geral, reações de adição. Agora vamos ver se a gente trabalha reações de substituição. Ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas questões. Bom, primeira questão. Qual o número de produtos monoclorados obtido pela substituição de qualquer átomo de hidrogênio em 2,4 de metilpentano por um átomo de cloro? Bom, aqui você vai ter que montar a estrutura, ok? Qual a estrutura? 2,4 de metilpentano, porque é aqui que ele quer. Qual o número de produtos monoclorados obtido pela substituição de qualquer átomo de hidrogênio, qualquer átomo, em 2,4 de metilpentano por um átomo de cloro? Se você colocar um halogênio, você vai substituir, né? O que você vai fazer? Em vez de hidrogênio, você vai tirar o hidrogênio, colocar um cloro, e no lugar do cloro você vai colocar o hidrogênio. Ok? Então você vai fazer uma reação de substituição. Você quer saber qual o número de produtos monoclorados obtido por essa substituição. Então eu vou lhe dar a dica. Eu estou lhe dizendo. Não vou dar a questão pronta, eu vou lhe dizer como você vai fazer. Então se você fizer corretamente a substituição, olhe lá para o assunto de substituição das reações. Você vai obter a letra B. Ok? Então você vai obter 3 produtos monoclorados. Segunda questão. Quantos derivados monobromados? Quantos derivados monobromados? Mono quer dizer um, bromo. Se obtém durante a bromação do 2-metilpentano. É semelhante à questão anterior. Tudo bem? Semelhante à questão de substituição. Você vai montar a estrutura metilpentano e reagir com o quê? Com derivados monobromados. Volte lá para o assunto de substituição e tente rever o assunto. Você vai obter a questão de número 5. Com os derivados monobromáticos obtidos durante a formação do 2-metilpentano. Questão de número 3. Na halogenação, ou seja, na inclusão de halogênios do composto 3-metilpentano, em reação de substituição, o átomo de hidrogênio mais facilmente substituível pelo halogênio se situa no carbono. Veja bem, tem a ordem de substituição de carbono primário, secundário e terciário. Qual é aquele mais fácil para que a substituição ocorra? Volte lá na teoria que você vai ver. Qual é a prioridade para que se obter a substituição? Se é o carbono primário, secundário ou terciário. Veja lá, não vou dizer que você precisa ir lá na teoria e estudar. Ok? Você vai perceber qual é o mais fácil substituível. É isso que ele quer aqui. Você vai obter a letra C. 3. Ok? Então, o que você está percebendo? Que as questões até agora são apenas de substituição e basicamente de halogênios e hidrogênios, claro. Bom, a monocloração, mono quer dizer um, ou seja, vou adicionar cloro do metilpentano, pode fornecer vários compostos em proporções diferentes. Dos compostos monoclorados, quantos apresentarão carbono quiral ou assimétrico? Ou seja, ele quer saber que existe várias possibilidades de fazer substituição aqui. Eu vou formar vários compostos. Desses compostos que eu formar, qual deles vai apresentar isomeria óptica? Porque uma das condições para se apresentar isomeria óptica é a presença do carbono quiral. Então é isso que ele quer saber. Lembre-se, isomeria óptica é uma isomeria espacial, onde a principal condição para que ela ocorra é a presença de carbono quiral ou assimétrico. E o que é um carbono quiral ou assimétrico? É aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Você vai obter a letra E. 3. Questão de número 5.
a monocloração do nitrobenzeno produz. Ó, isso aqui é tranquilo. Olhe lá as substituições dos nitrobenzenos, que vocês vão perceber as reações que nós vamos obter. Ok? Questão muito tranquila. Você vai obter o que? A letra B. Por que B? M quer dizer meta, posição meta. Observe lá que nós temos posição orto, meta e para. Ok? Aqui você obteve a posição meta. Reveja a teoria. Lembre-se. Reveja a teoria. Muito bem. Quando se efetua a reação de nitração do bromobenzeno, semelhante àquela anterior. Basicamente, essa aqui vai te dar a resposta da anterior. São produzidos 3 compostos isoméricos mononitrados. Orto, meta e para. Efetuando a nitração do para-dibromobenzeno em reação análoga, o número de compostos monitorados sintetizados é igual a... Olha, basicamente a figura te dá a resposta. Alternativa A. Muito fácil. Questão dada. Efetuando a nitração do para-dibromobenzeno em reação análoga, ou seja, semelhante, o número de compostos mononitrados sintetizados é igual a 1. Estão muito tranquilos. Lembrem-se, orto, para e meta, as 3 posições. 7ª questão. A substituição de 4 átomos de hidrogênio do benzeno. 4 átomos. Eu vou tirar 4 átomos do benzeno. Por 4 átomos de cloro fornece o número de isômeros de posição. Lembrem-se que isômeros de posição são aqueles que diferenciam ou pela posição da hidroxila, ou pela posição da dupla, ou pela posição de um radical. É simplesmente a posição deles que é diferenciar um do outro. Você vai perceber que você vai obter a letra B. 3. E outro detalhe. Aqui seria mais, se você lembrar da posição de orto, para e meta, ou seja, você pode, no benzeno, só é possível ter essas 3 posições, orto, para e meta. E como é um benzeno aqui, justamente 3, orto, para e meta. Ok? Bom, qual é o produto principal da reação de substituição? Aqui, e dá o produto, um hidrocarboneto, que é um alcano, uma substituição do halogênio Cl. Então, qual é o produto principal da reação? Ou seja, eu vou substituir, colocar um e adicionar outro. Qual é o principal? Aí eu tenho que ver a questão do quê? Da prioridade dos carbonos. Qual que tem prioridade dos carbonos para substituir? Primário, secundário, terciário. Eu tenho que avaliar isso. Se eu avaliar, vou perceber que a letra é 2-metil, 2-cloropropano. Ok? Muito bem. Estão muito tranquilos também. Questão de número 9. A reação de nitração do etilbenzeno. Nossa, aqui é o etilbenzeno. Nitração. Bom, obtém essa mistura ao lado. Pode-se, portanto, afirmar que o grupo etil é... Se você ver lá aqueles radicais, cada radical tem uma probabilidade, se é orto, para ou meta. Ok? Lembre-se da posição orto, para e meta. Então, se você rever isso, você vai perceber que a letra C, orto, para. Tem na posição orto 1 e 2, e a posição para 1 e 4. Ok? Lembre-se lá da teoria. A teoria é muito importante você olhar a teoria e rever. E nossa última questão. Observe as equações da reação de substituição eletrofílica em compostos aromáticos. Vamos lá. Os produtos que eu obtenho aqui. Eu tenho benzeno, aqui eu tenho fenol. Os nomes corretos do produto A e B são, respectivamente. O que eu tenho que analisar aqui? Quais são as substituições que podem ocorrer no benzeno e quais são as substituições que ocorrem no fenol.
e de acordo com o meio onde ele está presente. Ok? De acordo com o meio, a substituição ocorrerá no anel, ou de acordo com o meio, não ocorrerá no anel. Então vamos lá. Se você relembrar o assunto, você vai perceber que o primeiro composto ali vai ser o bromo-benzeno. Ou seja, eu vou tirar um hidrogênio do anel e vou colocar um bromo. Dá o bromo-benzeno, produto principal. No lugar do bromo, eu vou colocar o hidrogênio. Então, eu tiro o hidrogênio, coloco um bromo, no lugar do bromo, eu coloco o hidrogênio. Bromo-benzeno. Bom, e no composto B, vai dar o 2,4,6 tribromofenol, porque são 3 Br aqui, ó. Ou seja, são 3 bromos, okay? São 3 Br, melhor dizendo, são 6 Br, 3 bromos, 3 Br2. Então vai ocorrer o quê? 3 substituições, por isso que é 2,4,6, ok? E lembrando, a posição orto, par e meta. Bom pessoal, a gente vai parar essa aula por aqui. Reveja o assunto de substituição de reações químicas. Isso aqui é basicamente reações de substituições, ok? Então reveja reações de substituição. Talvez na próxima aula a gente trata sobre reações de eliminação, tudo bem? Então muito obrigado e por hoje